com vocês. Quem está vivo, diga amém. 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 Quem está mais vivo, diga glória, aleluia. Glória, aleluia. Na verdade, a gente podia voltar para casa já, né? Porque a presença do Senhor está sendo forte aqui hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Na verdade, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Nós, igreja do Senhor, temos que estar aprendendo dia após dia do que o Senhor se agrada. O que será que está dentro do coração de Deus, do nosso Pai? O que será que agrada? O que Ele espera de nós? Como que eu posso atrair a presença do Pai, os olhos do Pai para a minha vida? Nós temos vivido dias difíceis dentro da igreja, sabe por quê? Porque não basta somente nós virmos aqui como igreja do Senhor se reunir neste lugar. E nós não temos entendimento do que Deus quer das nossas vidas. Será que você sabe o que o Pai deseja para você nessa noite? Fala para o irmão que está do seu lado assim: acorda. Acorda, tu que dormes. Fala assim: o desejo do Pai é que você seja transformado nessa noite. Diga para ele assim: de glória em glória. Não é de um dia para a noite, mas é de glória em glória. Fala assim para ele assim: sabe o que é a glória? É o entendimento. Aleluia. Amém? Diga para ele assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. É forte essa palavra. Irmãos, nós precisamos passar algo que nós venhamos entender e aplicar no dia a dia. Nós não podemos mais vir para a igreja e a nossa vida não ser mudada. Existem várias áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, amém? Todos concordam com isso? Eu tenho uma área, o Roberto tem outra, o Ricardo tem outra, o Dal tem uma, a Érica tem uma, o Dani tem uma. Mas acontece que cada área às vezes é diferente uma do outro. Mas temos que ser transformados. Mas por que nós temos que ser transformados? Porque cada um de nós pertencemos a uma parte do corpo de Deus. E cada um de nós temos uma função nesse corpo. Mas sem o Espírito Santo de Deus, sem nós conhecermos e entendermos o que o Pai deseja de nós, nós vamos pecar contra o corpo. Nós vamos continuar nessa falha, nós vamos continuar ainda paralisados no tempo, sem poder desenvolver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Essa semana o Senhor deu essa palavra aqui para nós, tremenda, porque para a edificação do corpo da igreja. Efésios capítulo 4, desde o 1. Deixa aberto que nós vamos ler o capítulo 4 e o 5 hoje, tá, irmãos? Vamos ler um pouquinho hoje. Gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos ler e acompanhasse ponto por ponto, para que o Espírito Santo possa falar contigo nessa noite, amém? Vamos absorver o máximo possível. Se você puder também escrever e guardar as chaves que o Senhor vai dar nessa noite, que você possa estar escrevendo aí. Efésios 4 diz assim:
como prisioneiro no Senhor, ele diz: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, diga comigo, humildes, dóceis, e sejam pacientes, diga pacientes. Olha só, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Olha só que o Espírito aqui é maiúsculo, não é minúsculo. O Espírito de Deus. Olha que interessante. Faça o possível para conservar, esforça-te, igreja, para conservar a unidade do Espírito. Ou seja, se eu não tenho o Espírito, eu não tenho unidade. Só com a unidade, só com o entendimento do Espírito, eu posso preservar, conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Ou seja, hoje nós vamos ver o que é estar e ter o Espírito Santo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Todos foram chamados para um só Deus, um só corpo, um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, quando eu tenho e manifesto esse Espírito, nós estamos em tudo em um só. Pulamos para o 11. E 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, diga apóstolos, outros para profetas, diga profetas, evangelistas e pastores e mestres. Agora, essas nomenclaturas aqui, elas não são como algo que você tem que alcançar por um nome, mas é uma função que você exerce. Nós estamos falando que nós somos um corpo, e que esse Espírito trabalha para que o corpo seja um só. Então nunca o chamado de apóstolo vai ser para ser maior ou mais, mas como uma função. Nós temos que manifestar o Espírito, sermos um com o Pai, que daí nessa função eu vou manifestar o apostolado, eu vou manifestar o pastorado, eu vou manifestar o mestre, o mestrado, que seja, o evangelista. Nós precisamos ser um nesse Espírito. 12. Olha o propósito: com o fim de preparar os santos. Nós somos separados e preparados para a obra do ministério. Quando nós estamos nesse Espírito, nós começamos a ter funções. Cada um de nós tem funções dentro desse corpo. E esse corpo essa função começa a trabalhar para o corpo, para que esse corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante. Seguindo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, diga medida, da plenitude de Cristo. Aleluia, Jesus. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza, diga esperteza. Olha só que interessante aqui: de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio, diga auxílio. Preste atenção nisso aqui, irmãos.
unido pelo auxílio de todas as juntas. Juntas é onde está juntando uma parte do membro com o outro. Só pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos ser juntados. As funções só podem ser juntadas pela manifestação e pelo entendimento do Espírito Santo. Aleluia. Seguindo, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, porque a prova do Espírito Santo é a manifestação do amor de Jesus. Amém? Seguindo, na medida em que cada parte realiza a sua função. É maravilhoso isso, irmãos. Nós nunca vamos funcionar como parte do corpo, como um organismo, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos faz um e nos revela a nossa função. Imagina o meu pé querendo fazer a função da cabeça. Ia ficar esquisito. Não ia, irmãos? Se eu não tiver discernimento que a cabeça veio para estar nesse lugar aqui e comandar alguns órgãos, parte do corpo, não vai haver mais corpo. Preste atenção nesse começo. Seguindo, 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Ou seja, no Senhor Ele está insistindo na palavra, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, pensamentos inúteis, que não servem para nada, sem propósito. 18. Preste atenção nisso aqui. Eles estão obscurecidos na escuridão, no entendimento, e separados da vida de Deus por causa da ignorância, por não entender em que estão, o estado que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Diga, velho homem. Velho homem. Velha natureza, bem? Que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Esse revestir está falando do Espírito Santo, irmãos. Tá? Preste atenção nisso aqui. A revestir-se do novo homem. É o Espírito de Deus que nos revela esse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. 26. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Diga próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, diga irados. Não pequeis, ou não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar a Satanás, o diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está falando do corpo. Nenhuma palavra torpe ou com malícia. Ou palavra torpe quer dizer palavra de maldição, palavra malvada, palavra com intenção de atingir algo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de você, mas apenas o que for útil para edificar os outros,
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Agora nós vamos chegar no versículo 30. O tema: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ou seja, com o qual vocês são marcados como propriedade de Cristo, com o qual vocês são marcados pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo, que vocês são de Deus e pertencem ao governo de Deus. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, falar mal dos outros, inventar, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Vamos para o capítulo 5. Vamos ler bastante a Bíblia, meus irmãos. A palavra, e a palavra nos liberta, amém? Efésios 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. É o próximo, né? Olha o que Paulo está dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós lemos agora há pouco: não entristeçais o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que quando nós entregamos, quando nós temos a moradia do Espírito Santo, nós começamos a ser sacrificados como um aroma agradável a Deus, porque a nossa obra começa a ser manifesta pelo Espírito Santo, amém? Versículo 3: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, pensamento, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, ou para a igreja. 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Palavra pesada. 5. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra, olha o que ele está falando aqui sobre a ganância, que a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. 8. Porque outrora vocês eram trevas. Preste atenção nisso aqui. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vou ler de novo. Preste atenção nisso, irmãos. Portanto, não participem com eles destas coisas. Por outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, o que é o fruto da luz? É o Espírito Santo, é manifestar o Espírito Santo. Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe de obras infrutíferas das trevas. Oh, show! Antes, olha só, antes exponha-nas à luz. Isso aqui é muito forte. É não aceitar, é se indignar com as coisas erradas. Porque
Porque o Espírito revela o que é certo e o que é errado. E o Espírito, ele justifica e julga o fruto. Nós vamos ver isso depois. Continuando. Expõe-nas à luz. 12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, ou seja, aquilo que eles fazem nas trevas, escondido, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz, aqui está falando o seguinte: toda vez que eu tenho o fruto do Espírito, que é ter a moradia do Espírito Santo, quando eu tenho o Espírito Santo, é essa luz que expõe as trevas que eles estão, ou a prática daquilo que eles estão fazendo. Quando eu tenho o Espírito Santo manifestando em mim, ele começa a mostrar o que está no oculto. Mas tudo, 13 de novo, mas tudo que é exposto pela luz, que é o Espírito Santo, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Olha só isso aqui, irmãos. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes. É tremendo isso. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Irmãos, nós estávamos no congresso e o Tiago Brunet fez um comentário sobre nós termos talentos e dons. Todos nós queremos fazer algo para a casa do Senhor, para o reino de Deus. E nós usamos aquilo que Deus tem dado de dom. São funções que o Senhor tem nos dado, como apóstolos, evangelistas, mestres. São funções. Acontece que os talentos e esses dons que nós temos, eles, em vez de nos ajudar, eles têm nos matado. Sabe por quê? Porque nós exercemos um dom, nós tocamos ou cantamos, dando exemplo, vamos à igreja, fazemos um café, ou vamos lá fora pregar o evangelho, seja evangelista, seja o que for. São funções. Mas o nosso comportamento tem matado tudo que nós temos construído. Ou seja, o nosso comportamento é que deve ser o resultado das nossas funções. Mas nós queremos exercer aquilo que nós temos como dom, sem ter um comportamento ao qual o Espírito Santo quer gerar, que é ter e ser como Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você quiser anotar, anota aí. Muitos têm talentos e dons, mas o seu mau comportamento mata tudo que foi conquistado. Vou ler de novo. Muitos têm talentos e dons, mas o seu mau comportamento mata tudo que foi conquistado ou construído. Por que o Espírito Santo mostra o que está obscuro, o que está nas trevas? É justamente porque o Espírito Santo, ele não julga a pessoa, mas ele julga os frutos. E sabe o que é os frutos, ou o fruto do Espírito Santo? É o seu comportamento 24 horas por dia, seja onde você estiver. Você pode manjar, fazer um bolo, você pode fazer um estrogonofe bem, macarronada, berinjela. As pessoas
pessoas podem te elogiar pelo seu dom. Você pode ganhar um troféu, foto para o Facebook e para o Instagram, lindo, comentários, curtidas. Você pode declarar uma palavra linda, ter uma sabedoria, uma eloquência, um omelete com ovo e cebola. Você pode ter uma eloquência, saber falar bem, ter um português correto. Você pode vir vestido de cor-de-rosa, de branco aqui, ser transparente como isso aqui. Mas o seu comportamento é que vai mostrar a luz que está dentro de ti. Porque não é por você que as pessoas são salvas. Porque nenhuma gota sua foi derramada na cruz do Calvário. Porque a cruz do sacrifício trouxe a redenção. E a redenção é o Consolador. É aquele que habita e mora dentro de ti. Deveria. Ele te transforma na cabeça, a planta dos pés. É Ele que te traz o Espírito de vida de Deus e não o seu. É Ele que te molda. É Ele que faz você ter uma diferença onde você está. E as pessoas se sentem julgadas, não por você, mas pelo seu comportamento. Vamos jogar os nossos troféuzinhos para no lixo. E vamos trazer o nosso comportamento. Porque se eu chego dentro da igreja aqui e maltrato o meu irmão que está do lado, lembra da palavra lá? Quem era a pedra que Moisés bateu? Jesus. Quando você olha mal para o seu irmão, maldiz em pensamento, ou maltrata ele, empurra, ou lhe nega um copo de água, Jesus falou o que, né, Mateus? Negastes a mim. O nosso evangelho não é xarabaxé não, meu irmão. O nosso evangelho é ter o fruto do Espírito. É entender que não adianta as pessoas acharem que você é bom. Jesus chegou na figueira lá. Não era tempo da figueira dar fruto. Acontece que tem um outro versículo que fala assim: se hoje, não é ontem e nem o futuro, se hoje tu ouvires abrir, haverá mudança. Jesus chega na figueira e fala assim: figueira, cadê o fruto? Na religiosidade a gente pensa: mas Senhor, não é tempo. Ou seja, na igreja, aleluia, Senhor. Lá fora, não era tempo da figueira. Mas quando o Senhor fala, cadê o fruto? É hoje. No tempo de Deus e na dimensão do Jeová, o fruto existe. Tem que existir. As pessoas dentro da igreja estão cansadas de pessoas problemáticas, de pessoas agressíveis, que não mede a língua, que não mede o olhar, não entende quem está do lado é Cristo. O Espírito Santo está nos despertando para entender que o nosso comportamento é o fruto do Espírito que tem que sair para fora. Acho que foi aqui na terça-feira que nós estávamos falando, né, irmão? Imagine Jesus chega, olha, beleza? Estou subindo, seus pecados estão perdoados, tá? Tchau. Sem subir na cruz, ele vai para o céu rapidinho. Jesus, ele pega e vai na cruz, sabe por quê? Ele entra em você e arranca o seu pecado. É isso que está faltando no nosso meio, irmãos. O comportamento de Jesus, como nosso irmão leu no começo aqui, não foi negar a cruz, foi entender o propósito
Ele sabia que o Espírito de Deus, o seu Espírito, o Espírito que ressuscitou ele, o Espírito que estava lá no começo em Gênesis, que o Verbo se fez carne, o Espírito se fez carne e habitou entre nós. Precisava morrer para voltar de novo o Espírito vivificante. Lembra da ressurreição? O Espírito ressurreição. Para que esse Espírito de ressurreição começasse a manifestar o fruto, os frutos do Espírito. Paulo está exortando essa carta de Efésios. Havia pessoas importantes ali. Ali era um lugar estratégico. Bate no ombro do seu irmão, diga para ele assim: Cristo representa você. Eu vejo Cristo na sua vida. Não vejo Jesus, eu vejo Cristo. Eu preciso ver Cristo, porque Cristo é a revelação. Meu Deus. Nós não estamos mais para julgar as pessoas, irmãos. Nós precisamos julgar os frutos. Jesus falou o quê? Conhecereis a árvore, se ela dá fruto ou não. Alguém já viu aqui uma laranjeira, uma cerejeira, sei lá, dá uma melancia? Tem como, irmãos? Pelo fruto você conhece a árvore. Uma pergunta, Roberto, para você. Você pode ver o Espírito Santo? Não pode. Mas eu posso reconhecer o Espírito Santo? Quando ali no texto fala que a luz, que é o Espírito Santo, ela traz da escuridão, ou mostra aquilo que está obscuro, isso quer dizer que o seu comportamento, que é gerado pelo amor de Deus, por entendimento, é gerado pelo Espírito Santo, ele começa a trabalhar em favor do corpo, que somos nós, irmãos, em atitudes, no nosso comportamento. Não é um dia, 2 dias, são 24 horas, é 24/7. Nós não podemos ver o Espírito Santo, irmãos, mas eu posso reconhecer e ver a manifestação dele em mim. Pergunta para você mesmo, fala o seu nome, fala assim: Lissandro, o Espírito Santo está em você? Está em mim? Então quer dizer que o meu comportamento ele vai começar a manifestar se o Espírito Santo de Deus está em mim ou não. Porque não basta eu falar que eu conheço a palavra, e pregar bem, eu falar, eu decorar, eu saber, não adianta. O tempo que o Senhor está trazendo para a igreja, hoje nós estamos confrontando com uma palavra do dia a dia. De relacionamento, irmãos, em casa, com os filhos, com a esposa, aqui dentro da igreja, lá fora. É tempo do fruto do Espírito, provar a sua moradia, e não, muitas vezes, a moradia e habitação, e não visitação. O Espírito Santo tem que ser reconhecido de longe na sua vida. Chegou o fulano de tal, eu te pergunto, quando você chega na fábrica, o que as pessoas falam de você? Quando você sai da fábrica, o que falam na rodinha? O que falam os seus familiares, o seu pai, a sua mãe, o seu filho? O que o seu filho fala de você? As pessoas têm saudade de você? As pessoas querem estar com você? Não, diga para o irmão que está do seu lado. Não conseguimos reconhecer o Espírito Santo nas pessoas que não têm fruto.
Fale comigo assim: quando um filho não tem o Espírito Santo, ele se prostitui. Isso é sério. Se prostitui, se vender para uma causa por algo, se vende para outras coisas. Irmãos, quando nós não temos o fruto do Espírito, lembra das 10 virgens que eu estou dando aqui agora? 5 tiveram que ir comprar, porque elas não tinham. Muitas vezes nós temos que comprar, temos que se prostituir para querer fazer algo, para demonstrar que Deus está na nossa vida. O óleo é o Espírito Santo. O azeite, o óleo é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aqueles que estão preparados, escutam e sabem que o noivo está vindo, está manifestando. O reino é manifesto. Mas as loucas, as imprudentes, que não estão cheias do Espírito Santo, tem que se prostituir, tem que comprar, tem que ir fazer algo que não está certo, procurar meios errados, enganosos. Isso é as trevas que Paulo fala aqui em Efésios. Isso são as práticas do mundo do passado. Diga para você mesmo que você é pesado, você fala para o seu irmão. Ele vai se ofender. Se ele tiver ainda, dependendo da maturidade dele, ele vai se ofender. Ele não entendeu. Diga para você mesmo, diga assim comigo: quem esconde a debilidade não pode encontrar grandeza, não pode ser curado. Agora, quando eu sou acessível, quando eu não escondo e chego e falo, Adalto, minha falha é isso. Toda vez que ele tiver oportunidade e lembrar de mim, ele vai me ajudar. Aquilo que vier às mãos dele, a oportunidade que ele tiver, ele vai querer me ajudar. Irmãos, imagine só se eu tenho alguma coisa na perna, uma espinha, um espinho que entra, e eu não puder usar minha mão para enxergar e tirar. O corpo funciona dessa forma. Quando nós somos gerados pelo Espírito e estamos no Espírito, nós temos que ser acessíveis, você entende? Abrir a minha ferida. Ah, pastor, mas para qualquer um? Não. Aí, por isso que nós falamos sobre paternidade. É por isso que nós falamos sobre ser pais e formar e gerar pais. É justamente porque se eu não tenho comportamento do Espírito Santo, como é que eu vou curar as pessoas? Como é que a pessoa vai se espelhar e falar, eu preciso mostrar minha ferida para o pastor, ou para o fulano de tal, tira esse nome, pastor, a pessoa tal, porque todos nós somos pastores. Eu preciso que o meu irmão conheça as minhas debilidades. Eu vou encontrar grandeza nisso. Se tiver acesso, se nós tivermos acesso, se você tiver acesso a isso, a uma debilidade de uma pessoa, e você está sendo gerado pelo Espírito, até a pessoa mais pequena pode ajudar. Mas quem é esse pequeno? É porque nos olhos humanos a gente acha que só um pastor pode ajudar, não é isso? Porque não é o pastor que ajuda, é o Espírito Santo. Não existe maior ou menor, não existe pastor, pregador ou apóstolo que vai fazer, não. São os que têm, os filhos que são chamados para fazer. É o que falta no nosso meio hoje para sermos curados. Por isso nós temos que ter um pai para mostrar as nossas debilidades e feridas, amém? A maior virtude de um homem é ser aberto e acessível para ser mudado.
Lembre-se, nós nunca vamos poder ser mudados se nós não reconhecermos o nosso erro e mostrar ele, para que nós possamos ser trabalhados. É lógico, né? Você vai no médico, você chega no médico e ele fala que você tem. Eu não posso falar, doutor. Ridículo, né? E nós estamos assim diante de Deus, que tem os 7 olhos de fogo. Nós estamos assim diante da paternidade às vezes. Ou nós estamos assim porque nós não temos paternidade, porque nós não temos pais, não temos em quem confiar. Às vezes até dando bola fora, né, irmã? Nós erramos, mas nunca é tarde para corrigir. Nunca é tarde para reconhecer o seu erro, para falar: eu errei, eu preciso mudar. Lembre-se disso, ser acessível. O Espírito Santo está falando, ser acessível. Estamos acabando. Eu achei tremendo que o apóstolo Félix falou. Ele diz uma frase que eu anotei, vou dizer para vocês aqui, para vocês lembrarem. São chaves. Nós comentamos ontem, né? Ninguém nega Cristo. Diga para o seu irmão assim: ninguém nega Cristo. Júlio, ninguém nega Cristo. Ninguém. Mas negam você. As pessoas não estão negando a Cristo, eles estão negando a gente. Por isso que o comportamento que nós temos reflete tudo que o Senhor é na nossa vida. Então, mais uma vez, ninguém nega Cristo, mas nega você. Por isso que a nossa natureza carnal tem que estar morta. A natureza, não você, não o seu corpo. Não confunda a natureza carnal com o seu corpo. O seu corpo tem que estar vivíssimo, cheio de saúde. E aí ele faz parte da alma e do Espírito. Amém? Para que o poder de Cristo cresça em você, e as pessoas possam acreditar na sua palavra e querer algo de ti. Eu anotei aqui: as pessoas não olham o seu nome. As pessoas nunca vão dar valor no seu nome. Até aqui elas conheçam e reconheçam a revelação que está na sua vida. Por exemplo, eu falo aqui José. É um nome simples, né? Então o nosso pastor, nosso querido pastor, nosso pai, ele é José, para quem não sabe, José Comino, do Carlos Comino. Mas você fala José e tal. Mas quando eu falo José do Egito, muda tudo. Mas não é o nome dele que é importante. O nome dele ficou importante porque o comportamento dele faz a diferença onde ele está. Estava lá jogado na cisterna, fez a diferença. Foi vendido pelos escravos, fez a diferença. Foi para a casa de Potifar, fez a diferença. Depois foi lá no cárcere, lá fez a diferença. Entrou no palácio, fez a diferença. Essa é a diferença que o Senhor quer através do Espírito Santo. Não emprestais o Espírito Santo, mas nós temos que entender o que Ele quer de nós. Ele é a luz que tem que sair para fora. O nosso comportamento tem que ser o Espírito Santo manifestando, para que a revelação da nossa vida seja manifesta na vida das pessoas. As pessoas não olham o seu nome, mas a sua revelação. Anota aí. As pessoas só vão te honrar pela sua revelação, que é o fruto do Espírito. Agora vamos abrir Gálatas 22 para a gente encerrar. 5:22. Abre aí. Gálatas. Aleluia, Jesus. Gálatas 5:22. Que fala do fruto do Espírito. Vamos entender o que é a revelação, então, porque a gente quer estudar a Bíblia, não sei o que, revelação e revelação. Mas revelação não é aqui. Gálatas 5:22. Esse aqui é o comportamento de Jesus, onde ele estava. Isso aqui salva, isso aqui ressuscita, isso aqui cura você de dentro para fora, te faz ficar mais novo, faz você trazer vida. Gálatas 5:22. Isso aqui você deveria ler todo dia.
E diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, paciência. Toda vez que você não tem paciência, você está sendo usado por demônios, você está sendo idólatra, você está atraindo demônios para manifestar na sua vida. Amabilidade, ter habilidade de amar, bondade, fidelidade, mansidão, e o último, que resume quase todos, só tirando o amor, domínio próprio. Quem não tem domínio próprio vai ser provado, provado, provado e reprovado. Quem não tem domínio próprio, vou falar de novo, vai ser provado, 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 provado. Eu estou sendo provado, estou sendo provado, e sempre vai ser reprovado. Porque ser provado não significa que você foi aprovado, meu irmão. Enquanto você não for aprovado nessa prova ou nessa área, você vai vir mais 30. Na escola a gente tem falado isso. Por isso que eu preciso do domínio próprio, porque o domínio próprio vai me aprovar, para que eu possa subir de glória em glória. Então o Espírito Santo, ele traz esse fruto. Por isso nós devemos andar no Espírito. O 26 lá embaixo diz o seguinte, 5:26 lá embaixo, o último versículo diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Agora, volte lá, coloque de pé e volte em Efésios. Quero deixar esse último versículo para vocês meditarem. Efésios capítulo 5:21. Efésios capítulo 5, 21. Diz assim nessa versão: sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. E nessa noite, feche seus olhos. Irmãos, eu quero dizer que em púlpito hoje, público, nós vamos bater forte daqui para frente nessa questão de comportamento. Eu quero dizer para você que não é pastor que quer corrigir membro aqui não. Feche seus olhos. Não olha para o púlpito não. Olha para o seu espírito aí. Olha para a sua alma, para o seu espírito. Olha para o seu comportamento. Julgue você mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos subindo de patamar. Eu quero dizer para você que não vai ser pastor que vai te corrigir não. Vai ser irmãos. Todos nós somos parte, somos função. O Espírito Santo manda te dizer nessa noite: tu vai começar a ser confrontado pelo próprio corpo. Presta atenção nisso nessa noite. Eu te digo pela autoridade do poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O próprio corpo em função vai te corrigir. Vai corrigir o seu comportamento onde você estiver, seja no trabalho, seja no púlpito, seja lavando lá a louça, seja com as crianças, seja lá no 7-Eleven, no açougue, seja onde for, seja nos Estados Unidos, seja no Congresso, seja onde for. O próprio corpo de Deus vai começar a te corrigir. E preste atenção nessa palavra. O Senhor ama aquilo que Ele corrige. Não tem como o corpo de Cristo crescer se o fruto do Espírito não manifestar em um só. Isso somos nós.
Não tem como o teu irmão do teu lado falar uma língua e você falar outra. Não tem. O Espírito Santo não tem. Somos um. O comportamento de Cristo como corpo tem que ser um. Por isso que quando não é, tem que ser chamado a atenção. Tem que ser confrontado na palavra. A própria palavra diz: confronte o seu irmão. Se ele não aceitar, chame mais um. Confronte ele de novo. Se ele não aceitar, dispensa. Anátema serve para maldição. Quando a pessoa não quer cura, quando um órfão não quer cura, ele é lançado no fogo, onde há ranger de dentes. Mas não. Há uma diferença entre uma pessoa que precisa de ajuda e quer mudança, e uma pessoa que não quer ser mudada. Por isso eu digo para você hoje, igreja, hoje é uma palavra de exortação para nós, como corpo. Nós acabamos de ver uma convenção tremenda, nós estamos alcançando níveis, mas estamos sendo derrotados pelo nosso comportamento. Que você possa receber autoridade para confrontar o irmão que está do seu lado e hoje na palavra. E aquele que não quiser ser confrontado, venha falar conosco. Pode vir, deve. Porque se você sabe que ele se comportou mal e não veio falar, você é com ele. Saiba disso. É o que a palavra de Deus diz. Quando você conhece a escuridão, está na escuridão, sabe que está na escuridão, ou que a pessoa está sabendo o que está acontecendo e não fala, fica ali alienado, junto, escondido, você está junto com ela. Preste atenção nisso, uma palavra seríssima, porque nós estamos entrando na luz. O Espírito Santo quer nos curar verdadeiramente, irmãos, para que as pessoas possam conhecer o nome de Jesus. E nós temos um só comportamento nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos selar esta palavra hoje pelo Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos se confrontar a nós mesmos, ser confrontados pelo próprio corpo, para que haja mudança, para que haja transformação no nosso meio, para que nós não sejamos mais feridos, Pai, pelo comportamento do outro, Deus, mas que pelo contrário, que o entendimento, o Espírito, o fruto do Espírito possa trazer da escuridão para a luz, das trevas para a maravilhosa luz, para que haja crescimento, para que haja gerar em vidas, para que as vidas possam resplandecer a Tua glória. Que o Senhor comece a dar autoridade para cada membro do corpo. Que eu já cheguei ontem, não importa. Na presença do Senhor, lembra, não tem futuro e nem passado, é hoje. Hoje tu chegou, hoje tu tem que ter a palavra de Deus e confrontar o corpo, para que ele seja edificado. Isso é amor. O Senhor, sério, essa palavra hoje nos traga entendimento, para que nós possamos ser um Deus. Estamos nesse espírito de ser um. Nós vamos continuar predicando, falando em comunhão nisso, Pai, que é o Teu reino. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa revelação nessa noite. E que o Senhor possa continuar falando ainda, amanhã, depois de amanhã, e possa ministrar nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palmas para o Senhor, amém, irmãos?